E aí pessoal, como é que estão? Tudo bem? Professor Carlos, História, Maria Santa Maria. Estou aqui com meu colega Paulinho, Lu. Galera, vamos lá, vamos dar uma boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo para essa videoaula. Oi galera do primeiro ano do ensino médio do Colégio Marista Santa Maria, Ciências Humanas, e a gente vai trazer alguns tópicos que são bem importantes para a prova de vocês que vai acontecer no próximo final de semana. Vamos agora com algumas dicas de história? Pode ser, professor? Vamos lá. Então, olha só, a respeito desse nosso simulado de primeiro ano, tá? O que a gente tem que cuidar? Cara, primeira coisa, assim, ó, nós, para esse trimestre, a gente trabalhou ali a questão das cruzadas. Então, é importante, tu vai encontrar questões a respeito, ou questão, vai saber, né, a respeito de cruzada. E com relação a isso, lembra sempre, né, que a ideia era de conquista de Jerusalém. Isso a gente colocou até mesmo no quadro, é um dos pontos fundamentais para todo esse grande movimento. Também temos um outro ponto importante com relação à Idade Moderna. Idade Moderna vai ser o grosso dessa prova, tá? Vai ser o grosso dessa prova. Então, te foca bastante nessa modernidade. O que a gente tem ali, tá? Sempre tenham cuidado com relação à questão do absolutismo, aonde você vai encontrar questões sobre teóricos desse absolutismo, certo? Aí nós temos ali, ó, Maquiavel, Hobbes, Bossuet, são os três grandes teóricos desse absolutismo. Não é surpresa nenhuma, tu vai encontrar questões sobre esses caras, tá ok? Então vale a pena ter esse cuidado. Dentro dessa nossa modernidade, lembra que existe todo um grande conjunto de estratégias que visam sedimentar uma determinada noção de poder, certo? Então esse é um outro ponto interessante, a própria constituição do monarca, então lembra disso. E ainda nessa modernidade, vale a pena a gente cuidar com relação ao renascimento, o renascimento cultural e também científico, certo? Onde não é apenas a questão da arte, mas uma arte relacionada com a ciência. Lembra que a natureza se torna objeto de estudo e a partir de então nós somos capazes de enxergar essa natureza, compreender essa natureza, explicar esta natureza, certo? Então esses são os pontos fundamentais aqui para a gente fazer uma boa prova nesse nosso simulado com relação a questões de história. Mas temos também filosofia, sociologia. Paulinho, vai lá, tudo contigo. Com certeza, temos sim, filosofia e sociologia. Vamos começar então com sociologia. Veja bem, a sociologia é uma ciência que se ocupa, dentre outras coisas, na construção da identidade, a identidade do indivíduo dentro de um coletivo. E essa identidade, ela se dá primeiramente, como nós já vimos, como vocês já sabem, dentro da primeira das grandes instituições sociais, que é nada mais, nada menos do que a família. Ou seja, é na família que se constrói a identidade. Mais tarde, obviamente, que essa identidade vai também se construindo na escola e na sociedade. Junto com isso tudo, nos leva àquela criação dos estereótipos, dos preconceitos, daquilo que a identidade, aquilo que a sociedade identifica como sendo necessário, aquilo que você deva ter para se comportar corretamente ou dito corretamente dentro de uma sociedade. O Cadu falava há pouco sobre o conceito de modernidade. Então, a sociologia é uma ciência moderna que se ocupa exatamente disso. E por isso que ela faz essa busca na tentativa de compreender esses preconceitos que acabam cristalizando-se e virando verdade. Por falar em verdade, esse é o conteúdo de filosofia. Filosofia, então, é aquela ciência ou atitude que busca compreender o que é a verdade. E quando nós falamos em modernidade, a verdade, ela deixa de ter aquela conotação de sentido contrário à falsidade ou à mentira, e ela se torna então um aspecto que diz respeito mais especificamente àquilo que eu acredito, onde os fatos têm menos importância do que a minha opinião. É o conceito de pós-verdade que foi criado, foi incorporado ao dicionário de Oxford em 2016 e que de alguma forma está aí muito presente em 2018 com as fake news, ou seja, não importa o fato, importa aquilo que eu acredito, as minhas crenças, as minhas intenções, as minhas opiniões. É um conceito bastante novo então, Paulinho. Com toda certeza. Embora o conceito de verdade estudado pelos gregos seja bem mais antigo, ou pelas línguas latinas, ou mesmo pelos povos judaicos, como os conceitos de emuná,
que nos remete à esperança, à vontade de aprender, de crer, ou o conceito de veritas e aletheia, que tem a ver com recordação, tem a ver com as impressões que nós temos em nós, que nos leva também a um outro conceito, um quarto conceito de verdade, que é o do eureka. Ou seja, a verdade intuitiva, a intuição, a epifania, a iluminação. Essa iluminação também é objeto de estudo da filosofia. Então, percebam que história, filosofia e sociologia estão conversando. Lu, conte-nos um pouquinho sobre como a geografia pode fazer parte dessa conversa entre história, filosofia, sociologia e ensino religioso. Conectando ali com o final da fala do professor Cadu na relação da história, como o ser humano ele se conecta com o meio ambiente. No caso da geografia, a gente vai falar sobre o meio ambiente. De que forma? Entendendo que o planeta Terra é um sistema aberto. Por ser um sistema aberto, vocês vão pensar na questão do Brasil. O Brasil com 6 biomas, com 6 domínios morfoclimáticos, com 6 tipos de clima. Quero que vocês cuidem. Todo o clima mais próximo ali, a região mais próxima à linha do Equador, vai apresentar climas quentes. Sendo climas quentes, cuidem os tropicais, que tem 2 estações bem definidas, com os verões sendo bastante quentes e úmidos, os invernos mais secos e frios. Cuidem o clima subtropical, o clima da região sul do Brasil, 4 estações bem definidas, chuvas bem distribuídas. Já o clima semiárido, lá na região nordeste do Brasil, em especial Caatinga brasileira, o que a gente tem? Nós temos períodos de escassez de chuva, falta água nessa região e a temperatura é extremamente alta. Então o processo de evaporação é muito intenso. O que eu estou falando aqui? Eu estou caracterizando climas que dão origem a biomas, dão origem a domínios morfoclimáticos. Vocês têm que prestar bastante atenção nessa localização do Brasil frente ao globo terrestre, a extensão latitudinal que o nosso país possui e como o homem se relaciona nas questões econômicas, nas questões sociais com essas características. Pessoal, diferenciar bioma de domínio, né? O bioma, ele trabalha com fauna e flora, o domínio morfoclimático, ele reúne as questões de vegetação e relevo a partir do regime hídrico que existe nesse território nacional, de acordo com a proximidade ou então distância da nossa linha do Equador. Falando sobre geografia, tentando se aproximar um pouquinho dos aspectos lá da história, né, com o meio ambiente, dessa relação do homem com o meio ambiente. Então, acredito que da geografia a gente fica bem consolidado na prova de vocês com essas dicas. Mais alguma dica, algum assunto pertinente? Paulinho? É isso aí. Eu percebo que há sim uma conversa dos conteúdos, porque não dá para imaginar uma construção de uma identidade de um ser humano separado de um bioma. Nós fazemos parte do bioma também, né? Então, até onde eu compreendo as definições de bioma, eu compreendo que sim, faz parte, e nós somos também frutos, então, dos biomas, dos espaços e da história que nos traz até aqui. Os fatos históricos acabam fazendo com que a gente construa a nossa identidade, que é o foco das questões para essa prova. Essa questão da identidade, se tu pega na história, Paulinho, até nós já fizemos questões em sala de aula com relação a isso, e tem um exemplo da formação de uma identidade que eu acho fantástico, pegando especialmente a questão da história, que é a formação da identidade nacional francesa. Que nesse caso, a Joana d'Arc ela tem uma participação fundamental, porque ela uniu os franceses na luta contra os ingleses. Então, tu vê a importância de uma guerra na formação de uma identidade. E se tu pegar o caso, por exemplo, até mesmo do próprio Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma guerra que une os gaúchos, até culturalmente falando, né? Então, que foi a Revolução Farroupilha. É um exemplo semelhante a esse caso lá da Joana d'Arc. Você tem a formação de uma identidade francesa a partir da Guerra dos 100 Anos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a formação de uma identidade gaúcha a partir da Revolução Farroupilha. Então, é um assunto que está bem presente, mas bem presente mesmo, nesses nossos componentes humanos. E, além de tudo, dá para vocês pensarem naquele primeiro trimestre da geografia, onde a gente falou sobre categorias espaciais, e o conceito de identidade aparece. Lembrem-se que é a questão da pertença. Aquela pessoa que se sente pertencente a um determinado local. Então, ela se sente identificada com aquele determinado local, que é o que os meninos estavam falando. Perfeito. É isso aí. A Lu está lembrando também de algo que nós vimos na sala de aula sobre a pirâmide de Maslow.
Lembram das 5 necessidades humanas? A terceira delas é o sentimento de pertença. Fisiológico, né? Segurança, pertença, autoestima e autorrealização. Pertença. A construção da identidade passa por aí também. Acho que era isso então, né? Isso aí. Certo? Boa, Joia, boa galera. Tchau, tchau, galera. Vocês. Tchau. Excelente prova. Feito. Até.